Como colocar um piercing no seu pênis? Pesquisando. Pesquise suas opções. Há vários tipos de piercings que podem ser colocados em vários lugares do pênis ou nas regiões vizinhas. Os mais comuns são o Prince Albert, o Ampalang, o Frenum, entre outros. Entenda as diferenças entre cada um e escolha o que mais o agrada. Fazer uma pesquisa no Google Imagens vai ajudá-lo a entender a ideia básica de cada variação de piercing. Leia sobre males transmissíveis pelo sangue e os riscos ao qual você estará sujeito durante uma perfuração caseira. Você estará exposto a doenças que podem comprometer sua saúde e seu instrumento. Se você quiser usá-lo de novo, é preciso tomar muitas precauções. Impotência permanente é um assunto sério. Este é o único corpo que você tem. Não o estrague. Conheça as leis do seu país sobre o assunto. Na maioria dos lugares, só indivíduos maiores de 18 anos podem fazer piercings. Haja de acordo com a lei. Decida o tamanho e a espessura do piercing. A espessura dos piercings segue a escala AWG, American Wire Gauge, na qual números maiores equivalem a diâmetros menores. Piercings genitais, por exemplo, variam do tamanho 16 ao 12. Embora exceções existam, o tamanho número 14 equivale a cerca de 1,6 mm. Compre agulhas de aço cirúrgico. Lembre-se de comprá-las em espessura compatível à do piercing. A maioria das lojas de piercing e tatuagem não vende agulhas cirúrgicas devido a possíveis complicações legais. Mas você pode comprá-las pela internet sem grandes problemas. Desde que use um site confiável e que a embalagem do produto esteja totalmente lacrada. Agulhas contaminadas podem render sérios problemas de saúde. Como dissemos anteriormente, não subestime as consequências negativas que esse procedimento pode causar. Compre uma joia de titânio ou de aço cirúrgico e de formato e tamanho adequados à perfuração que você está prestes a fazer. Se vai colocar um frenum, use o piercing de palito ou de argola. Se vai colocar um Prince Albert, compre um piercing em arco, etc. O comprimento da peça é importante. Um piercing pequeno demais poderia atrapalhar a recuperação. Se você não tiver certeza, compre um piercing maior do que o necessário, o que viria a calhar se a área da perfuração ficar inchada, o que é bem provável. Providencie outras ferramentas, dependendo da região da perfuração. Pinças de piercing podem ser úteis. É difícil segurar certos lugares, como a glande, o escroto e o freio do pênis, na posição correta. Com a pinça, é possível segurar o pênis exatamente onde você quer perfurá-lo sem o risco de que ele escorregue da sua mão durante o procedimento. Furar o lugar incorreto pode causar hemorragia ou danos permanentes, o que faz da pinça uma precaução necessária. Tal é uma das razões principais para fazer seu piercing com um profissional. Furar corretamente é muito importante e a experiência conta muito na hora de conduzir a agulha até o lugar certo. Providencie luvas e outros itens de segurança. As luvas são muito importantes e podem ser compradas no mesmo site das agulhas. Você deve se prevenir de todas as formas possíveis contra patógenos e doenças. Lenços embebidos em álcool são importantes para esterilizar ferramentas e limpar a área a ser perfurada. Use pomada contra assaduras.
Recomenda-se a marca A+D para lubrificar a agulha e permitir que ela deslize com mais facilidade. Lembre-se de que nem todos os lenços embebidos em álcool do mundo poderiam eliminar as chances de contaminação. Na verdade, até eles poderiam se contaminar. Por isso é que equipamentos profissionais são mais confiáveis. Preparando-se. Primeiramente, escolha um lugar para fazer o piercing. Ele deve ter bastante espaço e uma bancada. O banheiro é uma boa opção. Além disso, escolha um lugar que seja fácil de esterilizar antes do procedimento e fácil de limpar após terminar. Esterilize tudo. Faça uma solução de 1 parte de alvejante para 4 partes de água. Use-a para limpar o banheiro ou o cômodo que você escolheu, limpando bem tudo aquilo que você acha que vai tocar durante o procedimento. Higienize a bancada. Quanto mais higiênico o ambiente, mais seguro você está. Não seja negligente com a joia. Se você comprou uma pinça e uma joia previamente esterilizados, ótimo. Se não for o caso, é uma boa ideia fervê-los em água e depois limpá-los com a solução de alvejante e água. Convém esterilizá-los de qualquer forma, uma vez que é impossível saber por onde o produto passou até chegar às suas mãos. Prepare os suprimentos. Assim que tiver limpado o ambiente e as ferramentas, ponha as luvas e coloque os suprimentos na bancada. Luvas extras, agulha, pinça e joia esterilizadas, lenços embebidos em álcool, um marcador e pomada para assaduras. Tire as luvas e jogue-as fora. Antes de higienizar a região, coloque um novo par de luvas limpas. Agora, passe os lenços embebidos em álcool no lugar em que ocorrerá a perfuração. Marque o lugar de entrada e de saída da agulha. Usando o marcador, faça 2 pontos. Um por onde a agulha vai entrar e outro por onde vai sair. A distância entre os 2 pontos deve ser igual ou menor do que o tamanho da sua joia. Depois de fazer as marcações, tente imaginar como o piercing ficará depois de pronto. Desenhe os pontos bem alinhados e exatamente onde você os quer, já que seria terrível ter de fazer a perfuração uma segunda vez. Tenha consciência de que as marcações não dão certeza nenhuma sobre a posição da joia. Se você mover a mão de modo indesejado durante a perfuração, por causa de um reflexo de dor, por exemplo, o furo pode acabar em um lugar diferente daquele que você havia imaginado. Por isso é preferível que outra pessoa faça a perfuração em você. Se tudo correr bem, tire as luvas e jogue-as fora. Coloque um novo par. Posicione a pinça. Ao colocá-la no lugar, estique bem a pele no lugar de entrada e de saída da agulha. Alinhe os furos da pinça às marcações e aperte-a contra a pele com cuidado. É importante que você consiga ver as marcações por entre os furos da pinça e que elas formem uma linha reta para que seja possível atravessar os 2 pontos com a agulha. Este método só é adequado a certos tipos de piercings penianos. O Prince Albert, por exemplo, requer um método diferente, por causa da complexidade desse tipo de perfuração. Convém que você procure ajuda de um profissional. Como método alternativo à pinça, estique a pele. Caso você não tenha comprado uma pinça, colocar o piercing vai ser um pouco mais complicado. Com uma das mãos, estique a pele do pênis e segure-o numa posição tal que as 2 marcações formem uma linha reta.
Com a outra, pegue a agulha. Por causa da dor, coordenar as duas mãos pode ser um pouco difícil. Mais uma razão para fazer seu piercing com um profissional. Fazendo a perfuração. Pegue a agulha. Uma vez encaixada a pinça, tire a agulha da embalagem. Você comprou uma agulha compatível com a espessura do piercing? Se não comprou, pare agora e providencie uma agulha do tamanho correto. É importante que você compre uma agulha esterilizada. Caso a embalagem esteja violada, compre uma agulha nova. Você deve levar este passo a sério. Aplique a pomada. Quando tirar a agulha do estojo, espalhe nela a pomada para assaduras. Isso deverá facilitar o próximo passo. Alinhe a agulha. Vamos lá. Confira atentamente se as marcas e os furos da pinça estão alinhados. Em caso positivo, segure a pinça numa posição que o permita enxergar bem a marcação. Com a outra mão, posicione a agulha de modo que ela e os dois pontos formem uma linha reta. Você pode segurá-la com o dedão e o dedo médio, usando o indicador para conduzir a agulha e imprimir força. Mas é só uma sugestão. Segure a agulha de uma forma que seja firme e confortável para você. Perfure a pele. Respire fundo algumas vezes. Confira o alinhamento mais uma vez e empurre a agulha contra a pele até que a ponta dela saia 1 ou 2 centímetros do outro lado. Não insira a agulha na pele até a base, pois você vai usá-la para inserir a joia. Uma agulhada desse tipo dói muito. Homens durões choram feito bebês quando colocam esse tipo de piercing. Mas é importante passar toda a agulha. É um pouco difícil criar coragem para continuar inserindo a agulha depois de sentir dor. Mas lembre-se de que a dor inicial é a pior. Portanto, é melhor aproveitar a oportunidade e passar toda a agulha do que desistir agora. Se doer demais, empurre com um pouco mais de força. A dor vai cessar assim que a agulha sair do outro lado. Insira o piercing. Ótimo! Assim que a agulha estiver no lugar, você terá superado a etapa mais difícil. Agora, tudo o que tem a fazer é colocar a joia no lugar. Lembre-se de que é importante que a agulha esteja aparente dos dois lados. Aposto que deve ser uma visão divertida. Mas é hora de pôr o piercing. Retire a bolinha de um dos lados da joia. Não a perca. Insira o lado rosqueado do piercing, sem a bolinha, na base oca da agulha, que deve acomodar a joia perfeitamente. Use a joia para empurrar a agulha até que ela saia do outro lado do furo. Afixe a joia. Se fez tudo corretamente, você verá a ponta rosqueada da joia do outro lado do buraco. Basta rosquear a bolinha e seu piercing estará terminado. Limpe a região dos dois buracos com um lenço embebido em álcool. Descarte a agulha de forma apropriada. Leve-a a um hospital ou a uma loja de tatuagens e eles farão o descarte. Caso você não tenha acesso a nenhum desses lugares, coloque a agulha em um recipiente de plástico rígido, como uma embalagem de remédio, e jogue-a no lixo comum. É importante que você proteja a agulha, já que lixo hospitalar põe em risco a saúde dos garis e de quem quer que precise manipulá-lo. Cuidados posteriores. Cuide-se. Parabéns! Você tem um novo piercing. Agora, só precisa tomar conta dele adequadamente. Mergulhe a região numa solução de água e sal marinho nas primeiras 2 semanas.
Ao tomar banho, use sabonete bactericida por precaução. Seja cauteloso quando entrar em contato com a água. Tudo bem tomar banho, mas evite banheiras ou piscinas durante a recuperação, já que elas oferecem risco de infecção. Devagar com o sexo. Garanhão. Após colocar o piercing, você não deve fazer sexo por pelo menos 4 semanas. Lembre-se de que seu pênis está com uma ferida aberta. Então haja de acordo. Durante a recuperação, você estará muito mais vulnerável a DSTs e qualquer sexo desprotegido pode resultar em infecção. Use camisinha por pelo menos 2 meses. Ainda que sua parceira use outros métodos anticoncepcionais. Essa medida garante sua segurança. Além do mais, considere o fato de que agora você tem um pedaço de metal no pênis. Não compre camisinhas ultrassensíveis, que se rompem com mais facilidade. Esclareça suas dúvidas. Aproveite seu novo piercing. Caso surja alguma dúvida, procure um profissional local, que conhece os riscos que um piercing assim significa e ficará contente em oferecer as informações de que você precisa para se proteger.